gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre hábitos literários. Literatura é apenas mais um hobby, né? Então, do mesmo jeito que você gosta de cozinhar de um jeito, jogar um tipo específico de jogo, enfim, a literatura também é assim. O meu objetivo com esse vídeo é quebrar um pouco essa coisa glamorizada, né, da literatura, em que a literatura tem que ser algo intelectual, algo mais chique, você senta numa poltrona com a lareira acesa e vai ler um romance. Não, literatura tem que se tornar algo mais acessível, ser tirado um pouco desse patamar de perfeição, porque não é sobre a literatura assim como você joga um joguinho no celular, assiste vídeos no YouTube, é algo simples. E a gente precisa popularizar mais esse lado dela. Então eu vim trazer aqui alguns hábitos que eu tenho como leitora, com esse objetivo mesmo de mostrar que não existe um jeito certo de você ler, não existe um gênero certo para você ler e que você precisa se descobrir na literatura. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente conversar. E o primeiro é sobre fazer marcações em livros. Quando eu me tornei leitora lá em 2012, 2013, eu tinha muito essa coisa na cabeça de que o livro, assim que eu terminasse ele tinha que estar em perfeito estado, assim como eu abri ele. Então, sem citações, sem coisa grifada, sem post-it, lisinho. E foi a primeira coisa que eu quebrei, assim que eu entrei na faculdade, esse apego emocional com o livro, porque livros têm história e a gente tem que lidar que eles sempre vão ter histórias. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar um livro da minha estante que é muito, muito velho, muito antigo. Ele veio, eu acho que de uma prima minha, não tenho certeza. Mas assim, é um livro que realmente ele tem história pra contar. As folhas dele estão toda amarelada, a lombada dele foi com Deus. E é isso, sabe, que faz ele especial. Eu tenho ele hoje em dia, nem é pela história, porque eu nunca li, mas sim pelo percurso que ele passou até chegar e pelo que ele representa, assim, na literatura. Então, a primeira dica que eu dou aqui como desapego. Então, um hábito que eu desenvolvi com o decorrer desses anos de leitura foi o hábito de marcar, grifar, colar post-it, fazer anotações enquanto eu tô lendo. E foi um hábito assim que eu simplesmente amo, que eu faço isso sempre que eu posso. Lógico que se for um livro que tenho um pouco medo de que eu vou gostar ou não, eu normalmente não marco com marca-texto, né, que é algo permanente. Mas se é um livro que eu tenho mais expectativas, que eu sei que eu vou me relacionar mais, eu marco com marca-texto mesmo. Geralmente, eu tenho dois esquemas de marcar, né, que são bem parecidos, mas tem pequenas diferenças. Um livro comum de ficção, geralmente eu grifo as partes que eu gostei, que eu ri, que eu chorei, enfim, partes que me marcaram durante a história. Agora, livros de true crime, não ficção, tenho mais um olhar de estudos, então eu normalmente grifo partes que eu preciso lembrar, que são importantes e que talvez um dia eu queira voltar naquele livro para ler de novo aquela parte, então o meu foco e marcações no true crime é um pouquinho diferente. Geralmente com o meu post-it e o marca-texto da mesma cor da capa ou combinando. Por exemplo aqui, Rádio Silêncio. A capa é esse azulzinho aqui, os post-its também são. E se eu abrir aqui, as grifações também são. Depois eu que lute pra saber o que cada post-it significou pra mim, se foi um momento marcante, se foi algo que eu queria lembrar pra fazer uma resenha depois, é tudo misturado mesmo. Sei que existem algumas pessoas que fazem tipo um sumário assim na primeira página do livro, falando tipo, post-it amarelo é pra momentos engraçados, post-it rosa é pra momentos tristes, enfim, especifica as cores do post-it e daí depois o livro fica com várias cores de post-it e é mais fácil de se localizar. Eu já pensei em fazer isso, eu acho mais bonitinho assim, então por enquanto eu tô fazendo assim. Talvez eu mude esse esquema só pra quando eu for fazer, tipo, mais livros voltados pra estudo, que nem os de true crime que eu falo, né, ou de não ficção. Mas por enquanto é assim que eu faço minhas marcações. E outra polêmica aqui na hora de marcações, hein, sobre dobrar páginas de livro. Eu estava relendo Quem é Você, Alaska, e eu não tinha nem marca-texto comigo no dia que eu estava relendo. Então eu dobrei as orelhas do livro. Eu sei que isso é algo muito polêmico, mas como eu disse que eu tô mais desapegada com essa questão de ter o livro em perfeito estado, novinho, folha, e estou tentando desenvolver o hábito também de escrever em post-its observações ou coisas que a Patrícia do futuro talvez goste de ler,
pra colar no meio dos livros, mas eu ainda não fiz isso. Mas eu acho muito bonito quem faz. E também, né, se um dia você quiser vender o livro, é só você tirar o post-it e vender. Como você vai ter as coisas escritas no post-it, não tem maiores problemas. Enfim, né. São só mais umas curiosidades sobre esse hábito aí de marcar livros. Outro hábito que eu fui mudando ao longo dos anos e que eu também quebrei um pouco do meu tabu de começo de leitor, que quando eu comecei a ler, eu tinha muito aquela coisa que não, eu preciso ler num lugar silencioso, sem música, sem nada, tipo, a plenitude. Eu até acho bom para o início, para você conseguir um pouco se concentrar melhor se você tem um problema com concentração durante a leitura. Ouvindo música, eu leio em parques, em qualquer lugar eu leio e em qualquer situação. Depende muito também, né, do dia. Tem um dia que eu tô mais cansada, exige mais da minha cabeça, daí eu prefiro sim um ambiente mais sossegado, tranquilo, em silêncio. E tem dia que eu prefiro ler com música e músicas que não músicas clássicas, tipo, que não tem letra. Na verdade, eu gosto de ler ouvindo músicas que eu conheço mesmo. E isso não atrapalha a minha concentração. Então, pra mim, a questão de música, eu leio com e sem música. Mas o que eu mais prefiro, eu acho que é com música. Com certeza. Hoje em dia, eu não sou muito fã do silêncio. Prefiro ler e fazer coisas com um som pelo menos de ambiente, lo-fi. Esse hábito, né, de ler com música, lo-fi, enfim, veio muito das lives da Twitch que eu comecei a assistir durante a pandemia, então tenham crédito aí. Antes disso eu era um pouco travada com isso também, tipo, sons de ambiente, tipo, pessoas conversando e tal, eu conseguia ler, mas com música me trabalhava um pouco, mas depois das lives da Twitch eu sou tranquila e leio absolutamente em qualquer coisa e ouvindo qualquer coisa. Outra coisa, né, é o hábito de ler de manhã ou de noite. No meu caso, a questão de ler de dia ou de noite também varia muito do dia, da semana, de como tá a minha cabeça também. Mas normalmente eu prefiro ler mais de manhã. A cabeça ainda tá limpa, né, você não se estressou com o trabalho, essas coisas. E também tem a coisa de você não estar tão cansada, então você não acaba dormindo durante a leitura. Então eu prefiro de manhã, é um hábito que... O horário que eu mais leio mesmo é no período da tarde, mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, até o finzinho, assim, umas 6, 7. É o momento que eu sinto que a minha leitura mais flui. Então, eu fico entre manhã e a tarde, mas dependendo do dia, se precisar muito ler alguma coisa, eu leio de noite também, mas não é um horário que eu goste muito de ler. Eu prefiro de, sei lá, ver uma série, ver um filme, ver um vídeo no YouTube, ouvir uma música, algo que não exija tanto do meu cérebro. Não preciso tanto eu pensar, sabe? Um hábito que eu deixei pra trás foi de, preciso comprar livros e ter uma biblioteca em casa. Não, hoje em dia eu já não tenho mais essa pira. Na verdade, eu opto muito mais por ler em e-book no Private Reading, ou no Kindle Unlimited, ou no Esquilo, ou no Scribd. E depois que eu tenho certeza que eu gostei daquele livro, que eu quero ter aquele livro, eu compro a versão física, a não ser que esteja muito barato, ou seja um autor que eu confio muito, que eu sei que eu vou gostar. Mas hoje em dia eu não tenho muito essa pira de, eu preciso ter uma biblioteca em casa. Lá no início eu tinha aquela pira de, nossa, eu preciso ter muitos livros pra ser leitora. E hoje em dia não, tipo, se eu tiver 20 livros, mas forem 20 livros que eu amo, está perfeito, não preciso de mais do que... Tanto que a minha estante tá muito mais enxuta do que ela tava há, sei lá, um ano atrás, e eu tô muito feliz com ela, cada vez mais feliz. Então esse foi mais um hábito, né, que eu desenvolvi, que foi escolher melhor os livros que eu vou ter aqui e quais livros eu vou comprar. E aqui é um bônus que não é bem um hábito, na verdade é o método, né, que eu uso pra dar estrelas nos livros, que já me perguntaram várias vezes, tipo, 3 estrelas é um livro bom? Achei que seria interessante colocar nesse vídeo também, que é como eu faço esse ranqueamento, né, de 5 estrelas para os livros. Vamos começar aqui com 1 estrela. E 1 estrela eu acho que eu nunca dei na minha vida, eu acho, não posso ter certeza. E 1 estrela, tipo, nossa, um livro que realmente não deu mesmo pra mim, que provavelmente eu abandonei. Apesar que eu acho que os livros que eu abandono eu deixo 5 estrelas, mas se eu tivesse que colocar um livro como 1 estrela, seria um livro que eu abandonei ou que realmente não deu. Teve algo que me incomodou muito, que realmente não tem como. 2 estrelas geralmente é um livro que eu não curti, eu cheguei até o fim dele, consegui terminar um livro, finalizar ele, mas foi um livro que eu não curti, que eu não tenho interesse em ter aqui na minha estante, que eu não tenho interesse em ler
que eu realmente não curti. Já 3 estrelas é um livro que eu gostei, mas que eu acho que logo eu vou esquecer dele, não é um livro que me marcou. É um livro que eu li hoje, daqui um mês se você me perguntar sobre o que ele se trata, ou enfim, eu não vou saber, tipo, nem dar uma sinopse, porque realmente foi um livro que fez sentido pra mim ali no momento, mas que foi só isso, não teve nada de memorável, nada de diferente. Não que eu não tenha aprendido nada com ele, nem tirado coisas boas dele, com certeza eu tirei, mas é um livro que não deixou nenhuma marca na minha cabeça. Já 4 estrelas é um livro que eu gostei muito, mas que ainda assim faltou algo, ou teve algo que deixou a desejar, algo que eu não curti tanto assim. E os 5 estrelas geralmente é um livro que pra mim, sem defeitos, eu gostei ele de início ao fim, que com certeza me marcou e que vai ficar aí na minha cabeça por mais uns bons anos. Lógico, entre esses 1 estrela a 5, tem os 1 estrela e meia, 2 estrelas e meia, 3 estrelas e meia, 4 estrelas e meia, que eu vou dando conforme o que eu acho que deixou a entregar, tá entre um e o outro ali, sabe? Não tem como chegar a um veredito. Eu sou uma pessoa muito indecisa, então pra mim é muito complicado dar nota. Tanto que eu não acabo de ler o livro e já dou nota. Eu leio, depois, sei lá, de uns 3 dias eu cato e dou nota, porque daí eu já tive tempo de pensar, de ver se aquele livro ficou na minha cabeça ou não, se eu já tô esquecendo as coisas, ou se ele ainda faz sentido pra mim. Então eu dou um tempo pra me pensar e tomar decisões, porque eu sou uma pessoa realmente muito indecisa. Tanto que eu acho que o que eu mais tenho é notas com meio, né? Tipo, 3,5, 4,5. É difícil dar uma nota redondinha, porque realmente sou muito indecisa. Ah, e eu já ia esquecendo o último hábito aqui, né? Que sempre me perguntam é se eu prefiro livro físico ou e-book, e com certeza eu prefiro e-book. Não só por aquela questão, né, que eu disse de comprar livros apenas que realmente fazem sentido pra mim, mas por uma questão assim que depois que você tem Kindle, vocês que têm Kindle eu acho que vão me entender, você consegue ler em qualquer posição com o Kindle. Então você consegue ficar até de ponta cabeça com ele. Ele é muito fácil, com uma mão só você pega ele, você lê ele de qualquer posição. Depois que eu tive o Kindle, eu tenho um pouco de dificuldade de ler livro físico por causa disso, que você precisa segurar com as 2 mãos, senão a página fica fechando. Algumas posições não são tão confortáveis, não dá pra ler no escuro. Por esses motivos eu prefiro o livro em e-book. Não só no Kindle, como no celular também. Às vezes quando o meu Kindle tá sem bateria, eu esqueci de carregar, eu leio muito pelo celular. E também pelo computador, eu vou confessar aqui. Uma vez no Twitter falaram que, nossa senhora, você é uma psicopata porque você gosta de ler no computador, mas eu gosto, gente. O aplicativo Kindle, né, tem como você ler no computador. O site é ler.amazon, se eu não me engano. E daí você tem acesso aos livros que você tem no Kindle. E às vezes eu prefiro, porque, sei lá, tô trabalhando. E daí eu tive um intervalinho, eu abro ali no computador e já leio ali mesmo. Então, com certeza, livros digitais pra mim fazem muito mais sentido. Eu gosto muito mais, né, por causa dessa ergonomia na hora de ler. E bom, eu acho que esses são os hábitos de leituras que eu consegui lembrar, assim, de cabeça, que eu tenho e que as outras pessoas também, às vezes, falam e têm. Já deixa aqui nos comentários qual hábito de leitor você tem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.